Boa noite. Boa noite. Estou iniciando agora mais uma sequência do mini curso o Marxismo em Encontro com a Amazônia brasileira. A ideia da noite de hoje é discutir o sentido de Amazônia. O que é a Amazônia? Ela é um ambiente físico que determina os processos sociais, a economia, a organização política ou resultado da produção intelectual possível no contexto de tais processos. O que é a Amazônia? Essa é uma questão importante para ser respondida e é meio que a ideia que eu havia proposto de discutir as categorias centrais para um estudo marxista da Amazônia envolve responder de um ponto de vista marxista o que é esta região. E para isso, o desafio intelectual aqui posto é desnaturalizar a ideia de Amazônia. Quando eu digo desnaturalizar, é não tomar essa expressão Amazônia, que denomina esta região situada nos trópicos latino-americanos, como se já estivesse absolutamente dada todas as condições que explicam o que é a Amazônia. E, na verdade, a Amazônia é a resultante de invenções. Então, uma primeira forma de explicar o que é a Amazônia é se colocar o desafio de desconstruir a naturalização desse nome e compreender que ele resulta, alguns pensadores vão dizer que ele resulta de um processo de invenção no justo momento do encontro do europeu com o continente latino-americano, e particularmente com a Amazônia, foi desencadeado uma cadeia de pensar que inventou esta região. Então, ela resultaria de processos de invenções. Esta é uma forma de começar a desnaturalizar a ideia do que seja a Amazônia. Então, nós já sabemos de antemão que dizer que ela é uma dada realidade geográfica não é suficiente. A espacialidade não explica o que é essa região. Então, os desafios são enormes para respondê-la. E para responder essas questões, alguns autores que não são centrais nos meus estudos, mas que são importantes na medida em que eles lançam as bases para a gente compreender essa questão, o que é a Amazônia, já avançaram essa reflexão. Dois deles eu apresento agora. Primeiro é a Neide Gondim, neste livro genial chamado A Invenção da Amazônia. Neide Gondim e este outro trabalho de Márcio Souza, chamado A Expressão Amazonense. Por que esses dois autores são importantes, são chaves na minha compreensão
e nesse meu exercício de desnaturalização do que é a Amazônia. Neide Gondim vai dizer o seguinte, que os termos a partir dos quais o pensamento europeu enquadra o continente americano podem, em parte, ser encontrados nos processos de conquista da Índia. E é muito interessante o estudo que ela faz nessa questão. A natureza é apreendida como maravilhosa, isso no caso do encontro do europeu com a Índia, e ao mesmo tempo monstruosa, se desdobrando num pensamento que oscila entre o deleite e a desilusão. O deslumbramento do primeiro instante, com a pujança do meio natural, dá lugar no momento seguinte à sensação do sufocamento. A imagem idílica for apenas uma miragem, e a natureza aérea e rasteira monstruosamente envolve o viajante europeu, que só consegue sobreviver nela com a ajuda do homem local. O livro da Neide Gondim vai explorar os mitos europeus do medievo sobre a existência do paraíso terrenal. E as diversas viagens feitas pelo europeu na direção das Índias também, além do avanço dos processos de comercialização, também são motivados pela busca do tal paraíso terrenal. O encontro do europeu com a Amazônia reatualiza para esse contexto, para este território, essas chaves do paraíso terrenal. Então, uma das primeiras invenções da Amazônia é a invenção edênica, que se está diante do paraíso. O Acunha escreve um texto, Rojas também, eles vão escrever, são cronistas que acompanham os viajantes, eles vão apontar, um deles vai apontar que esta é uma região cujo rio é muito mais dadivoso do que o rio Nilo, das Sagradas Escrituras, e que aqui é que efetivamente corre o leite e mel. Essa é a primeira grande imagem, então, da Amazônia, como um grande Éden. Mas, imediatamente, e ao mesmo tempo, como aponta Neide Gondim, essa natureza se apresenta também como monstruosa, tanto a natureza aérea quanto a rasteira. Ela causa no viajante europeu uma sensação de sufocamento. Ora, Márcio Souza, no livro A Expressão Amazonense, ele vai nos lembrar que os mesmos cronistas que criam imediatamente uma imagem da Amazônia como idílica, edênica, ao mesmo tempo percebem a existência de monstruosidades antropomórficas que caminham na Amazônia. A primeira grande sensação de estranhamento do homem europeu é que eles não encontram humanos no sentido do que o europeu representava para si, do que era o homem, do que era um ser humano. Os indígenas são apresentados como monstruosidades antropomórficas. Rojas ou Acunha, eles vão fazer um registro assinalando que eles tomaram conhecimento de uns grupos que vivem na região, que são pequenos e têm os pés voltados na direção oposta do que são os pés de um homem, digamos, efetivamente humano. Então, ao mesmo tempo que essa paisagem edênica se apresenta na escrita do pensador europeu, que está chegando no processo de colonização, nos primeiros momentos desse encontro, nesse mesmo instante, ele produz uma imagem sobre aqueles que vivem aqui como sendo monstruosidades antropomórficas. A ideia que eu quero aqui apresentar para vocês é que nós vamos, desses séculos iniciais até a contemporaneidade,
experimentando essa tensão entre o que é a Amazônia e quem são esses que aqui vivem. Nesse processo, essa ideia de uma natureza pujante, habitada por seres monstruosos, ela vai ser reatualizada, ela vai de um século ao outro sendo reatualizada. Na ditadura militar, José de Souza Martins, ele, em um dos seus estudos sobre a questão indígena e a Amazônia, ele vai apontar o seguinte, e vejam como a ideia de monstruosidades antropomórficas se reatualiza para o capital na Amazônia em um regime autoritário. Ele diz o seguinte sobre a ditadura. No período recente da ditadura militar, quando a Amazônia passou a compor o cálculo da integração nacional, e era preciso, dizia o lema, integrar para não entregar, o elemento indígena é pensado dentro de uma chave administrativa que o classificava como um agente de subversão. Uma vez que o aparelho repressivo do Estado brasileiro pressupunha uma comunhão identitária dos diferentes estratos econômicos, grupos étnicos, religiosos, culturais, com os interesses das classes hegemônicas, a diferença é pensada e administrada como subversão a ser contida. A língua, as relações sociais, a organização do trabalho, a relação com a terra do indígena na Amazônia ferem os princípios contratuais das instituições burguesas centradas na individualização. Então, do ponto de vista do cálculo administrativo dos generais da ditadura militar, esses indígenas, ao reivindicarem, por exemplo, uma apropriação coletiva da terra, uma relação ou outra que media a relação dos homens com a natureza e com a terra, eles ferem o princípio do cálculo burguês de que a terra tem que gerar valor, tem que gerar riqueza. Fere a ideia burguesa de que os indivíduos são proprietários individuais e que podem negociar a terra da forma como bem entendem. Uma vez que esses indígenas reivindicam uma outra relação com a natureza e com a terra, uma vez que, inclusive, a língua são múltiplas, eles são tomados como agentes de subversão. Do ponto de vista do cálculo administrativo da ditadura militar, o que é o brasileiro? O que é o cidadão? Quando um general na ditadura falava essas expressões. É aquele que se percebe de forma homogeneizada no discurso do que é o povo brasileiro. Fora dessa chave homogeneizada e homogeneizante do que seria o povo brasileiro, nós temos os subversivos. E no caso da Amazônia, os subversivos por excelência são os povos indígenas. Vejam, nós estamos falando de um diagnóstico feito do cálculo que a ditadura militar fazia em relação aos povos indígenas, e de como este cálculo é uma reatualização da ideia de que o indígena é uma monstruosidade antropomórfica. Ao invés de monstruosidade antropomórfica, agora ele é assinalado como um agente de subversão, de subversão. Nós não vamos, se nós quisermos fazer a experiência com a fase que nós passamos da história brasileira nesse momento, nós não vamos nos distanciar, infelizmente, desses pares. Os povos indígenas são novamente tomados como os inimigos, como os agentes de subversão. Daí, na semana passada, nós temos assistido as tomadas de decisão administrativas monstruosas que tentam desmontar a possibilidade dos povos indígenas permanecerem autodeterminados e de serem capazes de criar as condições efetivas para que eles possam enfrentar o combate à Covid-19. Nós estamos novamente diante de um contexto em que o cálculo administrativo é autoritário e repõe as clássicas formas de invenção daqueles que vivem na Amazônia. Muito bem. Mais adiante, vocês estão me vendo aqui por essas páginas, que
esse conjunto de ideias que eu tenho discutido com vocês está aqui nesse material, que foi a minha tese de doutorado, que é justamente explorar, o que eu apresento aqui, uma parte para vocês nesse mini curso, aí um encontro entre o pensamento marxista e a Amazônia. Ora, nós temos um outro autor, professor Renan Freitas Pinto, professor da Universidade Federal do Amazonas, um brilhante intelectual, que escreveu um livro chamado A Viagem das Ideias. E nesse livro ele vai discutindo, retoma esse debate feito por Márcio Souza e fundamentalmente Lady Mondin, para mostrar as diversas invenções da Amazônia e de como elas vão se reatualizando e de que, em alguma medida, existe uma certa imagem também na contemporaneidade romântica que remonta aos primeiros momentos do encontro do europeu com a natureza. São reatualizadas também imagens idílicas e, se aqueles que vivem na Amazônia não são agentes de subversão, eles também são interpretados numa outra chave, que é uma forma de inventar, de retomar as invenções do homem na Amazônia, que também ocorreram no período da colonização. No período da colonização, nós vamos encontrar, ao lado da ideia das monstruosidades antropomórficas, leituras do indígena como o bom selvagem. E ele diz o seguinte, e eu aponto um elemento sobre a contribuição do Renan. Essas formulações se estendem até a contemporaneidade, em uma visada romântica que ainda se reporta às sociedades da região através de noções como bom selvagem e suas versões para o presente. Quem é o bom selvagem dos nossos discursos romantizados contemporâneos sobre aqueles que vivem na Amazônia? São os ribeirinhos, as populações tradicionais, os povos da floresta. No discurso ambientalista, muito importante a presença do ambientalismo para fazer um contraponto com as formas destrutivas de apropriação da natureza na Amazônia, mas nessa presença muito de uma invenção romântica daqueles que vivem na Amazônia. E esse romantismo se expressa em assinalar os povos da região por essas chaves, ribeirinhos, populações tradicionais, povos da floresta, sem que faça uma desnaturalização também dessas construções. E aí elas viram enunciados que têm um efeito romântico, mas que não apreendem sociologicamente o sentido efetivo e as condições efetivas que contribuam para uma explicação de quem são esses que vivem na Amazônia. Mais recentemente, nós temos os debates que surgem, então, no contexto do ecossocialismo, que vão também nessa direção, e que tem uma contribuição grande de intelectuais extremamente refinados e críticos. Um deles eu exploro aqui, que é o Michel Levy. Esses intelectuais, eles apontam para uma chave que denuncia a destruição ambiental, que apontam como é estrutural ao capitalismo o ecocídio, de como emerge no enfrentamento ao ecocídio o que o ecossocialismo chama de as lutas socioecológicas. Contra o ecocídio, o ecossocialismo percebe uma Amazônia a gestar indígenas e comunidades extrativistas não indígenas que formulam uma pauta ambiental que assoma cena do altermundialismo contra o capitalismo e a favor da floresta, pulmão do planeta. Essa é a questão, este é o desafio intelectual ao tentarmos construir uma interpretação mais crítica e sociológica da Amazônia. É que, sem que se dê conta, uma chave teórica tão crítica quanto o ecossocialismo acaba reproduzindo outras formas de invenção, como essa do altermundialismo, como esta chave de que nós estamos com povos da floresta que estão na luta ecológica
para a favor da floresta pulmão do mundo. Essas são chaves inventadas pelo ambientalismo que emerge com força a partir dos anos 70 e que são reatualizadas e são apropriadas pelo ecossocialismo, mas que eu percebo que carece de um aprofundamento crítico, porque senão nós vamos reatualizando as velhas chaves de invenção sobre a região. Então, mas continua, se nós formos avançar mais contemporaneamente, nós vamos encontrar outras chaves de invenção relativas a esse espaço, a esta região. Uma invenção que eu acho importante, que é numa chave econômica, ela surge no debate dos anos 70. Ali nos anos 70, 1973, Maria da Conceição Tavares e José Serra escrevem um artigo chamado Além da Estagnação. Nesse livro, os autores vão tentar explicar as condições estruturais do desenvolvimento econômico brasileiro, como se explica a marginalidade econômica do país, o desemprego estrutural, o infraconsumo e etc. E na tentativa de explicar essas condições da nação, eles estabelecem uma espécie de tipologia do sistema econômico brasileiro. Então, nós teríamos, nessa chave de interpretação, um país que tem uma dimensão estratégica no seu desenvolvimento, que é o capital industrial, e posterior ao capital industrial, e ao lado dele, e ainda nascente nos anos 70, e ainda em gestação, em construção, você tem o capital financeiro. Mas os autores apontam que esses dois momentos do capital industrial e capital financeiro, necessitam de um lugar de acumulação originária de capital. De onde é que extrai capital originário para investimento na indústria? Então, nessa discussão, no artigo aparece muito claro: a Amazônia ela tem uma função de acumulação primitiva de capital. E nós vamos, dos anos 70, eu não tenho dúvidas disso, até o século XXI, nesta chave econômica que, ao fim e ao cabo, dá o fundamento para todas as políticas de desenvolvimento da nação e de como elas articulam nesse processo a região amazônica. Um lugar de acumulação primitiva de capital. Essa ideia da Amazônia como lugar de acumulação primitiva de capital, ela vai aparecer, vai ser melhor explorada por José de Souza Martins e Otávio Iliani nos estudos que eles fizeram sobre a Amazônia. Porque aí eles vão aprofundar em várias frentes qual é o sentido da acumulação primitiva de capital. E os autores que eu quero trabalhar com vocês, eu não vou conseguir começar hoje ainda apontado, que são os autores da Amazônia, vão aprofundar os estudos sobre os processos de acumulação primitiva de capital. Porque quando nós falamos de processo de acumulação primitiva de capital, nós vamos retomar as chaves que Marx apontou lá no capítulo 23 do Capital, livro 1, que é justamente sobre a acumulação primitiva. E a acumulação primitiva é extremamente violenta, ela é extremamente sanguinária, ela é a pilhagem escancarada, cínica, descontrolada, que cria as condições para a formação de um capital originário, a partir do qual é possível investir no capital industrial e alavancar o desenvolvimento do capitalismo em bases mais aceleradas de produção de valor, de circulação de mercadorias, de consumo de mercadorias, etc. Este é o destino, este é o lugar destinado no debate econômico brasileiro
para a Amazônia, o lugar de acumulação primitiva de capital. Então, na ditadura militar, é preciso desenvolver o país, e não é possível desenvolvê-lo sem integrar a Amazônia. Integrar a Amazônia é escancará-la para os processos de acumulação primitiva, em que os autores que eu estudei vão apontar, o Estado aparece fundamentalmente como um Estado de cúpula. Nunca um Estado infraestrutural, um Estado com a presença na Amazônia profunda de educação, saúde, de justiça, de saneamento, enfim, o Estado, na sua forma mais capilar no tecido da vida social na Amazônia, ele não existe, ele é sempre o Estado de cúpula, o Estado do grande capital, do capital agroindustrial, de um conjunto de aparato policial e de justiça que garanta os processos de desenvolvimento, mas não a observação efetiva das garantias dos direitos daqueles do mundo do trabalho na Amazônia do período da ditadura militar. E eu lembro muito bem, gente, quando no início do século XXI começou o velho e eterno debate sobre o asfaltamento da BR-319, aquela época foi montado um fórum pan-amazônico, um fórum amazônico aqui em Manaus, para fazer uma discussão que reuniu vários setores da sociedade civil para fazer esse debate sobre o asfaltamento dessa BR. E pasme, no período em que, ali, no início do século XX, se apontava que já ia sair o asfaltamento da BR, vários pequenos agricultores que tinham suas propriedades ao longo da estrada e grupos indígenas foram forçados a abrir mão dessas propriedades. Então, um cálculo de grilagem, de grande latifúndio, atravessou esses interesses. Quando a época, a procuradora que denunciou essa situação, nós fomos convidados para uma reunião, o pessoal para fazer esse debate nesse fórum. Nós fomos até o prédio do Ministério Público Federal e eu acompanhei, o coordenador me convidaram para acompanhar essa visita, e eu achei interessante isso. Você entra no prédio do Ministério Público Federal e tem um corpo de proteção até de polícia federal, muito bem armada, até o gabinete da procuradora, que ela estava ameaçada de morte, porque se comportado em relação ao que se espera do Estado na Amazônia, num cálculo diferente daquele que normalmente se espera do Estado de cúpula. Ela colocou um debate sobre as condições da pequena propriedade. Então, esse é um sinal, né, típico de um lugar destinado a ser lugar de acumulação primitiva de capital, de uma violência extremamente desenfreada. Não é fácil viver nessas condições. Muito bem, mas essas chaves de interpretação daqueles que vivem na Amazônia e da própria Amazônia vão se reatualizando. Tem um livro aqui, vou mostrar para vocês, do Rui Braga, A Política do Precariado. Neste livro, o Rui Braga ele nos dá pistas para acompanhar as invenções contemporâneas, particularmente aquelas do período do governo Lula, do que ele chama de lulismo. Por quê? Porque ele diz assim, eu apontei o seguinte sobre esse estudo: no âmbito do período que Braga chama de lulismo, junto com o conjunto do subproletariado brasileiro e como parte da estratégia que encerraria os conflitos sociais, alguns moradores da Amazônia entram numa amostra de um estudo que visa dar fundamento a uma política que tinha como alvo a massa pauperizada e estagnada que deveria ser levada à satisfação de consumo. Vejam, já
período mais recente, então, esse período do niilismo, uma velha chave de interpretação do homem que vive na Amazônia, dos homens que vivem, das sociedades que vivem na Amazônia, é da sua condição de pobreza. O Renan Freitas Pinto já havia escrito um livro, um artigo, lá no início dos anos 90, chamado Quem é o povo brasileiro que vive nesse lugar? Esse lugar é a Amazônia. Ele vai apontar essas invenções contemporâneas da Amazônia, e uma delas é a do homem que vive na Amazônia como pobre. Essa ideia, essa invenção, ela é chave do cálculo administrativo do lulismo. O homem que vive na Amazônia é parte de uma massa pauperizada e estagnada. Então, você tem esse outro nível de invenção do homem na Amazônia. Não significa reconhecer políticas sociais para essa massa pauperizada e estagnada da Amazônia, que o capitalismo vai abrir mão da chave do cálculo da acumulação primitiva de capital. Muito pelo contrário, junto com essa política destinada a essa massa pauperizada e estagnada, há um avanço profundo no período do niilismo, de uma lógica de desenvolvimento que lembra muito as recomendações ou as tipificações feitas por Maria da Conceição Tavares e José Serra sobre a Amazônia como um lugar de acumulação primitiva de capital. Belo Monte, a postulação da construção da hidrovia do Madeira, a construção de Girau e Santo Antônio, no Acre, são exemplos, e mais ainda o avanço do agronegócio no sul da Amazônia, são exemplos típicos de uma articulação, por um lado, destina políticas sociais para uma massa pauperizada e estagnada, e que, por conta disso mesmo, avança em processos acelerados de inserção da Amazônia como lugar de commodities e, portanto, de formas, estratégias de avançar essa ideia da Amazônia como terra que produz valor, segundo essa lógica da acumulação primitiva de capital. Existe o Lucas Gomes, professor da Universidade Federal do Amazonas, fez uma tese sobre os movimentos sociais à época da construção de Belo Monte, que é uma tese que eu sugiro que a gente consulte, porque dá conta dessas lutas, e dá conta de que a narrativa oficial sobre os processos de desenvolvimento contemporâneo na Amazônia estão longe, muito longe, de serem esse discurso mesmo. Há muita luta nesse processo da Amazônia como lugar de acumulação primitiva de capital em pleno século XXI. Muito bem, em síntese desse debate, o que eu tenho a apontar, então, é que a gente vai do par natureza edênica de matéria-prima, de sociedades monstruosas, decaídas, subversivas, povos da floresta, estagnadas e pobres. Esse é um par que atravessa a história da Amazônia. Então, se nós fizéssemos uma síntese, qual é a síntese que melhor explica os processos relativos ao desenvolvimento histórico, econômico desta região? É considerar a articulação desse par. Natureza edênica, fonte de matéria-prima. É o primeiro lado do par. Articulado a sociedades que são monstruosas, decaídas, subversivas, povos da floresta, estagnadas, pobres. Nós vamos dos primeiros momentos do encontro do europeu com essa região até a contemporaneidade, numa articulação complexa, dialética desse par, que atualiza formas de invenção e de exploração da Amazônia
e que aponta também na direção de articulações de invenção do homem para a contemporaneidade. Bom, eu queria aproveitar para agradecer ao conjunto de pessoas que estão assistindo a este mini-curso, né? No YouTube e no Facebook, tem no Instagram, tem um público bacana, e eu queria agradecer a vocês por estarem passando por aqui. Ora, o contexto, então, eu diria o seguinte: ao fim e ao cabo, essa explanação toda é para apontar os elementos que indicam o que é chave na compreensão do que é a Amazônia. Esse processo todo que eu articulei aqui, brevemente, que vai do período de colonização até a contemporaneidade, é para apontar esse fato. E fazer a síntese, que é a seguinte: a Amazônia, se, do ponto de vista de sua ontologia natural, ela tem uma materialidade espacial, mas é uma materialidade espacial múltipla. Múltipla na medida que se articula com um conjunto múltiplo da natureza, tanto da flora, quanto da fauna, quanto das suas condições geológicas. Ela é extremamente múltipla, a Amazônia. Por isso, do ponto de vista da natureza, ela já não é uma paisagem homogênea. E quando eu considero a presença das sociedades que vivem na Amazônia, aí o ser social, essa ontologia do ser social, se revela também extremamente múltipla, extremamente complexa. Por isso, no livro da Marlene Correia, O País do Amazonas, que eu já apresentei na primeira aula, ele fala da Amazônia na sua multiplicidade. A forma melhor de falar da região é como Amazônia. Essa ideia de Amazônia, no plural, é extremamente significativa e eu diria assim, um grande obstáculo a ser ultrapassado pelas chaves de interpretação da Amazônia gestadas pelo Estado, tendo em vista os cálculos administrativos que ele faz, e do próprio capital, tendo em vista os cálculos econômicos que ele pensa para esta região. Ora, dito isso, o que é a Amazônia, então? A Amazônia, eu diria que é um artefato, ou seja, se é um artefato, é algo construído, algo produzido. Ela é um artefato sócio-histórico, econômico e cultural. Se eu quiser compreender a Amazônia, eu tenho que compreendê-la como uma construção do ser social, como um produto da intervenção das diversas formas de manifestação do ser social. Essa ideia é tão rica que, do ponto de vista dos estudos de etnoecologia da paisagem, por exemplo, um autor desse campo, William Ballet, esse campo tem apontado que a própria ideia de uma Amazônia portadora de uma natureza virgem é uma impossibilidade, é um mito, é uma grande invenção. Não existe uma natureza virgem na Amazônia, uma natureza intocada pela presença, pela mão humana, pela mão daquele que trabalha, que tem um corpo teleológico, que o coloca na sua relação sócio-metabólica com a natureza, que é o homem. Essa ideia de uma natureza intocada é um grande mito. Por quê? Porque os estudos de etnoecologia da paisagem
vão apontar que a própria paisagem natural, ela, que aquele que vem à região encontra, e mesmo que ele acredite estar diante da paisagem natural, da natureza intocada, ela, na verdade, já é resultante da presença das diversas sociedades que circulam há milhares de anos e que circularam por essa região, fazendo a transposição de informações genéticas de um lugar para o outro no vasto território amazônico, reconfigurando profundamente a paisagem natural. O Florestan Fernandes, no livro A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, ele dá conta de como os tupinambás, no seu processo de enfrentamento ao europeu português, ele vai se deslocando das proximidades do litoral em direção ao Grande Sertão. A Amazônia inclusa ele. E nesse processo, ele vai reproduzindo a sua relação de trabalho com a terra e com o meio natural de um modo geral, e vai manipulando a natureza, e vai fazendo transposição de informação natural de um ambiente para o outro. E nesse deslocamento, a paisagem natural, nós chamamos de natural, na verdade, é resultante dessas diversas transmigrações desses povos indígenas, levando informação genética das mais variadas possíveis de um ambiente ao outro. Então, esse seria um outro grande mito que é desconstruído, para, ao fim e ao cabo, eu apontar o seguinte, e aí eu penso que a riqueza da interpretação materialista, histórico, dialética sobre a Amazônia, é que ela é um artefato socioeconômico, político, cultural. Esse é o primeiro elemento, esse é o elemento chave, fundamental, para explicar o que é a Amazônia. Tomá-la fundamentalmente como uma paisagem natural é dizer muito pouco sobre o que é a Amazônia. E se ainda assim, aquele que tenta explicar a Amazônia por essa vertente se satisfaz com uma explicação da Amazônia como paisagem natural, como uma paisagem, como se fosse algo homogêneo, ele também está profundamente equivocado. Porque, como eu apontei anteriormente, a Amazônia do ponto de vista da sua própria natureza, extremamente complexa, múltipla. Muito bem. Para ir caminhando para a conclusão dessa exposição de hoje, eu queria apontar para vocês uma ideia que o José de Souza Martins desenvolve nesse livro aqui. Expropriação e violência. Nessa chave que eu apresentei anteriormente, de que a Amazônia é fundamentalmente um lugar de acumulação primitiva de capital, nessa fase da integração da região aos destinos econômicos da nação, essa ideia de acumulação primitiva está profundamente articulada à ideia de que este é um lugar da violência, do avanço de uma fronteira econômica profundamente destrutiva, que desmonta as condições de reprodução do pequeno agricultor, do pequeno camponês e também, fundamentalmente, dos povos indígenas. Esses estão no caminho e são obstáculos para o grande capital. Mas, nessa ideia, José de Souza Martins faz uma provocação que eu acho fundamental. Ele diz o seguinte:
A situação da Amazônia não deve ser analisada como se aquela região constituísse uma sociedade à parte em relação ao conjunto da sociedade brasileira. Nem o conjunto da Amazônia brasileira e não brasileira pode legitimamente ser estudado como se fosse substrato de um mundo distinto, de uma sociedade diferente. Esse é um primeiro desafio teórico que esses autores vinculados a um debate com as ideias marxistas apontam. Interpretar a Amazônia só é possível numa interpretação que considere a sua articulação íntima com o conjunto disso que nós chamamos da nação brasileira e da formação desta nação. Esses elementos, Amazônia e nação, estão intimamente imbricados e um é a explicação do outro. José de Souza Martins articula essas ideias para dizer o seguinte: de certo modo, pode-se dizer que, sociologicamente falando, a Amazônia, e aqui a provocação que ele faz, a Amazônia não existe. O que existe, isto sim, no nosso caso brasileiro, é uma sociedade nacional em que a reprodução do capitalismo constitui cada vez mais um processo tenso, que se expressa na proliferação de conflitos no campo e na cidade. Nesse quadro, a região amazônica se destaca como área diretamente subordinada por esse processo conflituoso, como uma espécie de região problemática. Esse é o destino da Amazônia. Sociologicamente, ela nem existe. O que significa dizer que a Amazônia não existe do ponto de vista sociológico? Porque do ponto de vista daquilo que é central, se eu considero a aventura do capital, é indiferente o debate sobre o que é a Amazônia. O que importa nesse debate é o lugar que está destinado a esta região no concerto, na direção do desenvolvimento dos empreendimentos do grande capital. Ao fim e ao cabo, é isso que é o substrato e que é o fundamental para essa discussão. Então, se isso se chama Amazônia, tudo bem, é a Amazônia, mas não é isso que é central para os empreendimentos capitalistas. Por isso que, sociologicamente falando, essa região nem existe. É uma invenção. Cabe a nós, queremos fazer a crítica dessas estruturas de capital, particularmente nessa crise da pandemia, e o vírus tem uma pedagogia fantástica, porque ele nos coloca o desafio de compreendermos que, efetivamente, a existência foi mundializada. Nós estamos mundializados de uma forma como até então nós talvez não nos tivéssemos dado conta. Nós estamos tão mundializados que um vírus, num lugar recôndito do planeta, pode, em pouco tempo, circular o planeta inteiro, como circulam as mercadorias, como circulam os consumidores. Então, do ponto de vista do capital, independe os lugares. A paisagem, do ponto de vista do cálculo econômico, ela é sempre homogênea. Seja Wuhan, seja Manaus, seja o deserto do Saara, seja a Amazônia. A paisagem, do ponto de vista da reflexão burguesa, ela só importa enquanto um lugar a partir do qual é possível extrair o cálculo da própria reprodução dessa forma de produção econômica. As especificidades, as particularidades, a multiplicidade, as múltiplas Amazônias, isso não é o fundamento. Mas cabe àqueles que fazem a crítica dessa estrutura
apontar o quanto perceber essa multiplicidade é fundamental até para que a gente avance para um outro patamar de sociabilidade, uma chave para fugir da barbárie em que nós mergulhamos. Uma barbárie do ponto de vista das crises políticas, econômicas, de uma crise ética, de uma crise ecológica. Vai ser preciso recompor o tecido da nossa relação sociometabólica com a natureza, de modo que não veja a natureza como fonte fundamental de matéria-prima para a produção de valores de troca, para a produção de mercadorias. Nós vamos precisar dar uma nova guinada. E a Amazônia é parte desse debate. É parte desse debate. E interpretar o que é efetivamente esta região é garantir respostas no debate contemporâneo que nos permitam avançar para um outro patamar de discussão sobre que sociedade nós queremos. Uma sociedade que privilegie a produção de valores de uso, mais do que valores de troca, que permita uma articulação sociometabólica com a natureza que seja mais amigável e que nos torne seres menos estranhados. Daí, a crítica sociológica dos autores que eu apresentei para vocês aqui, elas não deixarem pedra sobre pedra das invenções que, desde os primeiros viajantes até o século XXI, foram produzidas sobre a Amazônia e sobre as pessoas do lugar. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje aqui para vocês. Agradeço a companhia de quem apareceu por aqui, a Juliana Mota, a Ronaldo, Aparecida, o Rodrigo Duarte. O grande Rodrigo tem dado uma força aí com as artes para isso aqui, Maria Flora, Rosiane, Bruno Bonatti, enfim, gente, agradeço aqui a presença de vocês. Na próxima semana a gente se encontra de novo, e aí eu já vou adentrar, aí sim, eu vou adentrar os autores locais, explorando umas tipologias que eu me permiti construir para melhor situar o pensamento desse conjunto de autores, que tem a ver como eles produziram uma leitura sobre o trabalho, sobre a presença da questão indígena, da questão agrária, enfim, esses aspectos eu vou começar a explorar mais detidamente a partir do próximo encontro. Tudo bem? Então, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Tchau, tchau.